Meus irmãos, sempre no segundo domingo, na liturgia do segundo domingo da Quaresma, por tradição, nós temos o Evangelho da Transfiguração do Senhor, que é esse Evangelho que nós acabamos de ouvir. E sempre nós temos esse Evangelho para termos a oportunidade dentro desse tempo de Quaresma, para meditar um pouquinho sobre a manifestação de Deus para nós. Porque o que aconteceu nesse Evangelho da Transfiguração? Jesus pegou consigo 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, e subiu com eles no monte, o monte que a tradição da igreja chama de Monte Tabor. Então subiu com eles no Monte Tabor. E quando chegou em cima do monte, aconteceu uma teofania. O que é teofania? Teo, Deus, fania, manifestação. Uma manifestação de Deus ali. Uma manifestação. Então eles viram que o rosto de Jesus se transfigurou, que as roupas de Jesus se tornaram brancas e brilhantes, e que Jesus começou a conversar com 2 homens, com Moisés e com Elias, e com certeza sentiram um gozo espiritual muito grande. Da mesma forma que aconteceu essa teofania com Pedro, Tiago e João, isso também muitas vezes pode acontecer na nossa vida. Nós podemos sentir a presença de Deus, sentir a manifestação do Senhor. Não desta forma, mas nós podemos sentir. Quando eu estava lendo esse Evangelho, eu estava lembrando que uma vez uma amiga que estava fazendo um curso de filosofia, então ela me disse que ela não acreditava em Deus. Que ela nasceu católica, tinha nascido católica, mas que depois ela não acreditava mais, depois que ela começou o curso de filosofia. E aí então depois, um dia ela estava indo para a universidade e passou muito calor, porque ela foi a pé da casa dela até a universidade, era um caminho longo. E ela passou muito calor, e quando ela chegou na universidade, ela tomou água, ela foi no bebedouro para tomar água. E quando ela sentiu a água descendo, ela me disse: Rodrigo, aquela água desceu de uma maneira tão perfeita, que eu pensei, somente um ser perfeito para criar o ser humano de forma tão perfeita. E a partir daquele momento, ela voltou para a igreja e foi então em busca dos sacramentos. É a manifestação de Deus. É a manifestação de Deus que pode acontecer na nossa vida. E uma coisa bonita que esse Evangelho também nos mostra é que quando Pedro, Tiago e João fizeram essa experiência de Deus, Pedro disse para o Senhor: é bom estarmos aqui, vamos construir 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não falou: vamos construir uma tenda para mim, outra para o João e outra para o Tiago. Ele falou: vamos construir para vocês. E isso significa que para a gente descobrir quando a manifestação de Deus é verdadeira, ou quando a manifestação de Deus é fruto da nossa cabecinha, nós temos que ver o que aconteceu conosco. Se eu participei de uma manifestação, eu tive a manifestação de Deus ali, eu preciso doar a minha vida aos meus irmãos. Eu preciso esquecer um pouquinho de mim e pensar no outro, em fazer algum gesto de caridade. Todas as vezes que temos a manifestação de Deus, sempre Deus nos leva a servir os nossos irmãos. Esse Evangelho nos explica isso também. Também uma outra coisa, um segundo ponto que esse Evangelho nos ensina, é que interessante que Jesus subiu no monte com eles, ali teve a teofania. Depois de 6 dias, Jesus, ele foi anunciar a sua paixão. Ele foi anunciar aos apóstolos que ele passaria pela cruz.
E ele sabia que isso ia ser um motivo de escândalo, porque era a mesma coisa de Jesus dizer: nós fracassamos, porque nós perdemos esta guerra. Imagina aí o presidente da Ucrânia chamar então os ucranianos que estão lutando lá para dizer: olha, tal tempo nós vamos perder a guerra. Ia ser um escândalo para todos, né? Porque ele é aquele que tem que incentivar. Jesus a mesma coisa, é o mestre. Ele tinha que incentivar os discípulos. E aí então ele ia anunciar a cruz. Mas antes de anunciar a cruz, ele foi tão cuidadoso com os apóstolos, que ele fez os apóstolos participar de forma antecipada da glória, para que quando eles passassem pela cruz, eles lembrassem: não, mas o final não será a cruz, o final é a glória. Nós já sentimos essa glória e vimos como esta glória é boa, que nós não queríamos sair daquele monte, queríamos construir 3 tendas e ficarmos ali, porque era bom estar ali. E isso também Deus faz conosco. Na nossa vida nós também passamos por tribulações, por tristezas, mas Deus sabe que nós não podemos ficar sempre com tribulações, porque senão nós podemos desistir da nossa fé. E por isso Ele também nos dá momentos de felicidade, de gozo espiritual, de manifestação da sua presença, para que a gente possa compreender que no final de tudo, nós estaremos com Ele na sua glória. Então vamos pedir a Deus nesta Santa Missa, para que Deus, através de todo o gozo espiritual, de todas as coisas boas, Ele possa nos animar, assim como animou esses 3 apóstolos, que possa nos animar a seguir a nossa vida. Que nós possamos seguir a nossa vida com as nossas tribulações e termos a certeza que no final nós seremos felizes para sempre. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.